Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e no programa anterior ficamos num comentário de Miramês a respeito da questão 64 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou se o princípio vital seria um terceiro elemento constitutivo do universo. E Miramês, então, fala que entre a matéria e o espírito existe uma terceira força que recebe variados nomes, inclusive este, energia vital. A força vital percorre todo o corpo, afinizando-se com ele em todas as suas nuances e sensibilizando para que o espírito possa nele morar temporariamente e dominá-lo em todos os seus impulsos. Então, é necessário ter essa vida orgânica para que o espírito possa habitar um corpo. E graças a essa incorporação do espírito na matéria, onde a maturidade se dá na alma e por força evolutiva da mesma, vão se criando novos corpos de acordo com as necessidades que o espírito manifesta, atingindo a sua plenitude. Então, é a evolução acontecendo. Entretanto, a matéria primitiva continua a ser a mesma em todos os estágios de vida manifestada. As diferenças são processos criados pela natureza de conformidade com o anseio do ser na sua ascensão para Deus. À medida que a gente vai evoluindo, que nós temos vontade de melhorar, que nós queremos crescer a cada dia, aprendendo, nos modificando moralmente, intimamente, então vão acontecendo essas diferenças, né? Como ele fala, que as diferenças são processos criados pela natureza de conformidade com o anseio do ser na sua ascensão para Deus. Na questão 65, temos a seguinte pergunta: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Vocês viram como Kardec vem trabalhando de uma maneira e vai perguntando novamente para que os espíritos afirmem novamente tudo o que eles já falaram. Ele pergunta se o princípio vital reside num dos corpos que nós conhecemos. E os espíritos respondem: sua fonte está no fluido universal. Como eles já tinham afirmado, de uma outra forma. Agora eles estão afirmando: sua fonte está no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então, esse princípio vital, ele é um fluido e ele é um elo entre a matéria e o espírito. Sem ele, o espírito não pode habitar o corpo. E daí o corpo não teria vida orgânica. E para que o espírito esteja num corpo, é necessário que ele tenha vida orgânica. Quando cessa essa vida orgânica, o espírito deixa o corpo. Por isso que quando a pessoa fica doente e vai fenecendo aos poucos, os órgãos vão parando, o espírito deixa o corpo, porque daí deixa de existir a vida orgânica e não dá, então, chance para que o espírito continue. E na questão 66, tem a seguinte pergunta: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Será que existe diferença entre os seres orgânicos? O princípio vital muda ou ele é o mesmo para todos? Os espíritos falam que sim. Então, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos.
mas modificado segundo a espécie. Segundo a espécie, existe uma modificação. É isso que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então, vejam bem, o movimento da matéria não é a vida, né? Esse movimento, ela recebe esse movimento. Através do quê? Do princípio vital. É ele que vai dar, né, esse movimento. Mas, para todos os seres, ele é o mesmo, mas modificado segundo a espécie. Cada um com as suas necessidades, né? E nós já vimos que quanto mais evoluído ser, vai se refinando, né? As necessidades são outras. Comentando essas questões, André Luiz fala em adaptação. Diz que a corrente elétrica, que tem origem na usina de força, movimenta os mais diversos aparelhos. Por exemplo, o fogão elétrico e a geladeira. O fogão elétrico vai nos dar calor, vai cozinhar os elementos, e a geladeira vai conservar, né? Então, um é o fogo, o outro é o gelo, mas a corrente elétrica é a mesma, que está na usina de força que gera eletricidade. Outro exemplo que ele dá é a máquina de costura e o computador. Os dois são diferentes, mas utilizam a mesma corrente elétrica, a eletricidade, né? Assim como a eletricidade se adapta aos variados mecanismos a fim de que funcionem de maneira útil, o princípio vital, cuja fonte é o fluido universal, acho que está bem claro isso para nós, também se amolda e dá vida aos mais diferentes seres orgânicos. Por exemplo, como nós e a formiga. Ele dá vida tanto para nós, né? Somos seres humanos, e a formiga, que é um animal, né? É um inseto, né? E Miramês fala o seguinte a esse respeito. No corpo humano, essa força vital é a intermediária entre o espírito e a matéria. Nós já vimos isso, já estudamos isso. Ela sensibiliza e o espírito comanda. Olha só que interessante. No corpo humano, essa força vital é a intermediária entre o espírito e a matéria. O espírito, essa força vital sensibiliza a matéria, animaliza, sensibiliza, e o espírito comanda, porque nós somos comandados pelo espírito. Ela movimenta e o espírito dá expressão. Ela prepara todos os canais do corpo e o espírito fala, demonstrando a razão, o saber e o amor. Gente, é muito interessante esse comentário, porque ele está falando o seguinte, que no corpo humano, a força vital é o intermediário entre o espírito e a matéria. Nós já vimos isso, né? Então, essa força sensibiliza, animaliza a matéria e o espírito comanda. Ela movimenta e o espírito dá expressão. Ela prepara todos os canais do corpo
e o espírito fala, demonstrando a razão, o saber e o amor. É muito bonito isso. O princípio vital igualmente cresce, acompanha a evolução do corpo e da alma e serve nos dois planos da vida para que os homens que moram na terra reconheçam a verdade dos céus e se preparem para o inevitável, que é o renascimento e a volta para o lugar de onde vieram. Muito interessante isso que está falando aqui, que o princípio vital igualmente cresce. Ele cresce junto. Ele não continua o mesmo ali, dá aquela vida orgânica, primitiva para a matéria, mas cresce, vai crescendo junto, né? À medida que o espírito também vai evoluindo, acompanha a evolução do corpo e da alma. E serve nos dois planos da vida, para que os homens que moram na terra reconheçam a verdade dos céus. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo melhor as coisas da espiritualidade. Com as informações que a gente tem dos espíritos, do plano espiritual. Então, a gente vai evoluindo, né? Vai reconhecendo, né, a verdade do plano espiritual à medida que a gente cresce, que a gente evolui, e a gente se prepara para o inevitável, que é o renascimento. O renascimento e a volta para o lugar de onde vieram. Nós sempre vamos renascer na Terra e voltar para o lugar de onde nós viemos, que é o plano espiritual. E nesse vai e vem é que nós iremos evoluindo, nós iremos adquirindo mais conhecimento, nós iremos crescendo, progredindo, a nossa moral vai crescendo também, vai evoluindo também. Então, é muito interessante. E quando ele comenta a questão 66, que nós acabamos de ver, ele fala o seguinte: estamos tentando falar alguma coisa da matéria e dos fluidos que lhes dão movimento. Porque, por mais que a gente queira entender, nós aceitamos as explicações, mas sempre fica lá um pontinho de interrogação na nossa cabeça. Mas por que a gente não pode saber mais? Por que a gente não pode conhecer melhor? E o Milanês fala: estamos tentando falar alguma coisa da matéria e dos fluidos que lhes dão movimento, entretanto, ainda não é o espírito que escapa ao nosso entendimento, mesmo sendo nós espíritos. Se nós não conseguimos entender nem a respeito da matéria que nós somos, que nós estamos aqui, não é que nós somos, que nós estamos aqui na matéria, nosso corpo físico, nós não conseguimos entender direito ainda, imagine do espírito. Como o espírito escapa o nosso entendimento, e nós somos espíritos. Por que nós não entendemos ainda o espírito? Porque nós não chegamos ainda nesse ponto de compreensão. Mas é claro que com a evolução, cada vez mais nós vamos entender. E o que ocorre com o corpo físico? Os encarnados estão revestidos dele e, por incrível que pareça, desconhecem quase por completo as suas funções, que tem muito a ver com a harmonia do universo.
Todas as funções do nosso corpo têm muito a ver com a harmonia do universo, mas nós não conseguimos fazer essa correlação, porque nós não entendemos ainda, né? Nós desconhecemos quase por completo as funções do nosso corpo. E tudo tem muito a ver com a harmonia do universo. Roguemos a Jesus, fala Miramês, isso aqui que eu achei muito importante para nós. Roguemos a Jesus que nos ajude a compreender essa maravilha que nos foi entregue por misericórdia para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Vamos tentar compreender esse nosso corpo que nos foi entregue por misericórdia de Deus para o nosso progresso espiritual. Porque através do nosso corpo, através da matéria, encarnando, reencarnando, voltando para o plano espiritual, voltando para a carne, é que nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente. A gente utiliza da nossa matéria, do nosso corpo físico, para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Porque à medida que a gente vai cuidando melhor desse corpo, entendendo melhor as funções desse corpo, dando condições para que esse corpo tenha saúde física, mental, intelectual, emocional, nós vamos conseguindo, então, nos aperfeiçoar espiritualmente. Dando continuidade, então, nessa questão 67, nós vamos ver o seguinte. Kardec pergunta aos espíritos: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou essa vitalidade se desenvolve somente pela ação dos órgãos? Continua, então, na mesma batida aqui, as questões, e agora ele quer saber se essa vitalidade ele é um atributo permanente do agente vital, desse princípio vital, ou essa vitalidade se desenvolve somente pela ação dos órgãos? E os espíritos respondem que ela se desenvolve somente com o corpo. Só com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Então, o que os espíritos estão falando? Que a vitalidade, esse princípio vital, ele dá vida à matéria. Mas essa vitalidade, ela só se desenvolve pela ação dos órgãos. Ela se desenvolve somente com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Já falaram. É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. E ele continua perguntando nessa questão 67A. Pode-se dizer que a vitalidade está no estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Pode-se dizer que a vitalidade está no estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E os espíritos falam, sim, é isso. Então, essa vitalidade está no estado latente, apenas esperando que esse princípio vital haja. Quando esse princípio vital se une à matéria, essa vitalidade que estava no estado latente, ela brota, ela aparece. E Kardec comenta o seguinte: o conjunto dos órgãos constitui um tipo de mecanismo
que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. Ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes mantém e desenvolve a atividade do agente vital, algo parecido com o atrito que produz o calor. Então, ele dá uma explicação, repetindo a explicação de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui um tipo de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que existe neles. Eles já têm aquela vitalidade ali, latente, né? Mas o princípio vital dá a impulsão dessa atividade. Ele faz com que ela se impulsione, ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste mantém e desenvolve a atividade do agente vital. É uma troca. Ao mesmo tempo em que o agente vital dá a impulsão aos órgãos, a ação destes órgãos mantém e desenvolve a atividade do agente vital, algo parecido com o atrito que produz o calor. Vamos ver então nessa questão 67 o que André Luiz nos pode dizer a respeito desse contato, né? Esse contato que faz com que se desenvolva esta vitalidade nos corpos. Ele fala o seguinte: os acontecimentos do cotidiano revelam a você que, em determinadas condições, o contato entre duas substâncias materiais produz situações diferentes. E é verdade. A gente vê no dia a dia que, em determinadas condições, o contato entre duas substâncias materiais vai produzir situações diferentes, né? Por exemplo, ele dá a semente e a terra é a planta. Se eu vou unir a semente com a terra, eu tenho a planta. O motor e o combustível, eu tenho o movimento. A lâmpada e a energia, eu tenho a luz. A madeira e a grafite, eu tenho o lápis. A lanterna e a pilha é a claridade. A pólvora e o fogo é a explosão. A parafina e o pavio é a vela. A radiação e o filme é a radiografia. Então, dá para a gente entender que, olhando os acontecimentos, né, do dia a dia, a gente vai vendo que, em determinadas condições, o contato entre duas substâncias materiais produz situações diferentes. E ele fala o seguinte: é fácil, pois, você entender o que acontece com a vitalidade no corpo físico. O princípio vital é princípio vital e a matéria é matéria. Quando, porém, entram em contato, surge a vida. Eu acho que agora ficou bem claro para nós que o princípio vital é princípio vital e a matéria é matéria. São duas coisas completamente diferentes. Mas quando eles entram em contato, nós temos a vida. Olha que maravilha. Olha que coisa linda que a gente vai concluindo nesses nossos estudos. A gente fica cada dia mais entusiasmado com esses conhecimentos que nos vêm através da espiritualidade. Cada dia é um acontecimento novo, cada dia é uma informação que chega até nós, e pela nossa disposição de aprendizado, a gente pode cada vez mais
ir conhecendo, ir evoluindo, progredindo, compreendendo melhor todas as coisas da natureza e da vida em si. No item 2 desse capítulo 4, fala da vida e da morte. São duas coisas opostas, né? A vida e a morte. E a primeira questão, que é a 68, que Kardec faz nesse item, ele pergunta: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Por que os seres orgânicos morrem? Qual é essa causa? Os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. Quando os órgãos se esgotam, não dá para continuar a vida. Então, cessa, né, a vida. E, continuando essa questão, poder-se-ia comparar a morte com o término do movimento de uma máquina desorganizada? O Kardec tem cada uma, né? Olha a pergunta que ele faz. Se a gente pode comparar a morte com o término do movimento de uma máquina desorganizada. A máquina desorganiza e daí ela para, né? Porque ela desorganizou, ela não consegue continuar, então ela para, né? Daí ele fala: sim, se a máquina está mal montada, para de funcionar. Se o corpo está doente, a vida acaba. Continuando, na questão 69. Porque uma lesão do coração, mais do que qualquer outro órgão, causa morte? Porque às vezes a pessoa tem uma doença em um outro órgão e dura muito tempo, consegue até curar. Mas quando é o coração parando, não tem jeito, né? Então Kardec perguntou: por que uma lesão do coração, mais do que qualquer outro órgão, causa morte? Os espíritos falam: o coração é uma máquina que funciona a vida toda, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É apenas uma engrenagem essencial. E põe essencial nisso, que o nosso coração ele tem que estar sempre sadio, né? Nós temos que estar cuidando sempre dele, fazendo os nossos exames, né? Físicos, periódicos, se for o caso, tomando os medicamentos adequados, para que ele possa, então, aguentar, né? Todas as emoções da nossa vida. Então, ele está falando que o coração é uma máquina que funciona a vida toda, mas ele não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. O rim, por exemplo, é um órgão que também ele é bem fatal, né? É apenas uma engrenagem essencial. E na questão 70, o que se torna matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Após a morte do corpo físico, o que acontece com a matéria e o princípio vital? A matéria inerte se decompõe e forma outras novas. O princípio vital retorna à massa de onde saiu. E aqui nós vamos ver que o ser orgânico estando morto, os elementos que o formam sofrem novas combinações e constituem novos seres, segundo Kardec. E esses retiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e assimilam-no, devolvendo a essa fonte quando cessarem de existir. Como esse comentário é longo, nós deixamos então para o próximo programa, que o nosso horário hoje já está esgotado. Então, nós agradecemos muito a presença
de todos que nos seguiram até aqui. E pedimos a Jesus que nos dê muita saúde, muita força, muita coragem para continuarmos o nosso trabalho, que é de melhorarmos a nós mesmos a cada dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Claudete Moura, para o divulgar.net.